Amados, graça e paz. Pela manhã terminamos as cartas às igrejas do Apocalipse. E eu começaria hoje, irmãos, a falar no livro de Atos. Mas para deixar para começar no próximo domingo, tanto pela manhã quanto pela noite, então nós vamos tratar sobre o Salmo de número 23, tá? Pela manhã vimos que a igreja de Laodiceia nem aquecia nem refrigerava. Esse salmo é um salmo de refrigério. É um salmo que traz consolo ao coração daqueles que estão desconfiados, abatidos, tristes. Então, se esse é o seu caso, preste muita atenção a essas palavras. Mas se não for, também preste atenção, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, a ponto de separar alma de espírito e junta de medula. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor nosso em Cristo. Amém. Irmãos, sem sombra de dúvidas, esse é o texto mais conhecido de toda a Bíblia, mais popular. Somado a esse, nós teríamos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o salmo mais conhecido de todo o saltério é o Salmo 23. Não apenas por aqueles que são cristãos, mas também por aqueles que desconhecem o Evangelho. Porque, de fato, ele é um salmo extremamente impactante. É um salmo forte, no sentido de trazer consolação, paz ao coração. Mas ele faz parte, irmãos, de um conjunto de salmos que inclui o anterior e o posterior. Na verdade, os três estão falando sobre Cristo. Se você voltar uma página, você vai observar que o Salmo de número 22... que é um salmo davídico também, ou seja, composto pelo rei Davi, ele é o salmo que aponta a vitória de Cristo, a quem aqui é denominado de Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Essas foram as palavras que Jesus mencionou em seu último suspiro na cruz. Se você for ao salmo seguinte, ao 23, ou seja, Salmo 24, você vai observar que ele trata sobre a vinda do Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor é o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória, Cristo é o Rei da Glória. Então, o Salmo 23, que está localizado entre esses dois, faz parte desse trio de salmos davídicos que apontam para Cristo. Então, no Salmo 22, nós temos o Salvador. No Salmo 23, temos os efeitos da salvação,
o resultado que esse bom pastor traz à vida das suas ovelhas. No Salmo 24, então, nós temos a glória de Cristo. Ele é o Rei da glória. Então, partindo desse conhecimento, irmãos, é muito comum as pessoas atribuírem ao Salmo 23 apenas a ideia do bom pastor. É bem verdade que essa mensagem é gritante nesse salmo, apontando ao Senhor como bom pastor. Mas nós precisamos ter o cuidado de observar que o papel do Senhor no Salmo 23 vai além do bom pastoreio. Porque se você ler o Salmo, vai perceber que do versículo 1 ao 3 está falando sobre o pastoreio. O Senhor é o bom pastor, o Senhor refrigera minha alma, guia-me a pastos verdejantes, a um lugar de águas tranquilas, versos de 1 a 3. Mas quando percebemos o verso de número 4, você já vai notar que o tema não é mais o pastoreio, mas o tema aqui é de um Deus que guia. É alguém que está em um certo trajeto, em um itinerário, e está acompanhado de um guia. Verso 4. Se você notar o verso de número 5, aí vai perceber que o tema também não é mais pastor e ovelha, guia e guiado. Mas o verso de número 5 agora, ele trata sobre alguém que é recebido. Ou seja, aquele que primeiro era pastor, depois passou a ser guia, agora virou um anfitrião. Então, o Salmo 23, em que pese ele enaltecer o pastoreio do Senhor sobre a vida das suas ovelhas, ele vai além disso. E seria um verdadeiro prejuízo não valorarmos o que é dito em todo o Salmo. Primeiro cenário pintado por Davi apresenta então o pastor e a sua ovelha, a quem Davi se coloca como ovelha. Mas a pergunta que se faz é: quem é o pastor? Porque ele diz: o Senhor é o meu pastor. Tudo bem, mas quem é esse Senhor que é pastor do rei Davi? Quando você abre a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 14 e 15, diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Verso 15, assim como o Pai me conhece a mim, eu o conheço, o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, quem é o bom pastor? O bom pastor é o Senhor, ótimo, mas quem é esse Senhor? Esse Senhor é Cristo. Lembrem, o Salmo 23 está localizado entre dois salmos que são messiânicos. Salmo 22 exalta o Salvador. Salmo 24 aponta a glória desse Salvador. Salmo 23 apresenta esse Salvador como pastor, guia e anfitrião. Então, dos versos de 1 a 3, Davi, que foi pastor de ovelhas, e ovelhas aqui às quais me refiro são os animais, os animaizinhos mesmos, os cordeirinhos. Então, Davi, quando ilustra esse salmo, ele ilustra com aquilo que é típico da sua vivência. Ele sabia a realidade do trato pastoral com as ovelhas. Ovelha comumente é um animal, às vezes, ingênuo, é um animal, às vezes, que requer muitos cuidados. É um animal dependente. Ovelha é um animal dependente. Há animais que são independentes. Por exemplo, o gato. Quem cuida dos gatos de rua, por exemplo? Você já parou para pensar aonde é que esse gato come? Aonde é que esse gato toma banho? Se bem que gato não costuma tomar banho. Mas notem que gato é um animal que ele se vira, ele é independente. Os cachorros de rua, o que é que acontece com eles? Vocês percebem que eles se viram. A gente tem compaixão, a gente quando vê um animal na rua até fica um tanto quanto consternado, mas notem que há muitos animais que são independentes.
Eles vivem por si só, eles se viram. As águias, os passarinhos, percebam, todos eles têm a sua independência, o seu raio de ação, o seu lastro de movimentação. Mas a ovelha, sobretudo na Bíblia, ela sempre é um animal que tem um cuidador. Pode notar isso. E até nos dias atuais, irmãos. A ovelha é um animal que sempre tem um cuidador. Ela é dependente do seu pastor. Davi aqui então fala sobre o Senhor Jesus Cristo como sendo o supremo pastor das ovelhas, o seu pastor. O Senhor é o meu pastor, e por ser o meu pastor, nada me faltará. Esse versículo é interpretado de modo equivocado. Às vezes as pessoas leem esse versículo e pensam assim: se o Senhor é o meu pastor, eu não passarei necessidade alguma. Irmãos, a tradução nos faz entender dessa forma, mas não é o que foi escrito no original. O que foi escrito no original é: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. É assim que está escrito no texto original. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O que é que isso significa? Se o Senhor é o meu pastor, e se aqui não é uma expressão de dúvida, mas de consequência, se o Senhor é o meu pastor, nada me fará falta. Por quê? Porque o Senhor é absolutamente suficiente para mim. É isso que Davi está dizendo. O Senhor é o meu pastor. E ainda que algo me falte, não me fará falta, porque o Senhor é suficiente para mim. Ele segue então e diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. 3 aspectos aqui Davi atribui a esse trato pastoral de Cristo para com a sua ovelha. 3 aspectos que também eram peculiares ao trato com a ovelha. E agora eu refiro-me, nessa segunda instância, à ovelha animal. Primeiro deles, o alimento físico. Segundo, o de beber. E terceiro, o descanso. As ovelhas, então, elas eram conduzidas a pastos verdejantes. Para quê? Para que elas passassem o dia se alimentando. Mas essas ovelhas também precisavam desfrutar de águas tranquilas. Elas precisavam se hidratar ao longo do dia. E elas precisavam de descanso. E esse trajeto, irmãos, era um trajeto que era feito no início do dia. Para o judeu começa às 6 horas da manhã, o dia nasce às 6 horas da manhã e o dia chega ao seu fim às 18 horas. Então, ele começava de manhã cedo, onde o pastor saía guiando as ovelhas para um lugar seguro, e elas passariam lá o curso do dia, desfrutando de quê? Desfrutando da alimentação, desfrutando do que tinham para beber e descansando. No final do dia, então, elas retornavam com esse pastor. É claro, irmãos, que aqui há toda uma simbologia, porque quando ele diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes, trazendo uma ideia, então, de um suprimento, um Deus que supre as necessidades. Mas cuidado, a palavra é necessidades. O que o Senhor promete suprir é aquilo que é necessário. O grande problema é quando desejamos aquilo que não é necessário. Por isso que a teologia da prosperidade, esse câncer da atualidade, ela está vigorando tanto. Porque nunca se desejou tanto aquilo que era supérfluo que nos dias atuais. E aí as pessoas afluem para as igrejas, porque os pastores estão nos púlpitos prometendo riqueza. O que Deus promete é o suprimento da necessidade. Ele não está prometendo aqui aquilo que vá além do necessário. Até porque Davi disse: se o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Por quê? Porque a sua suficiência
está no pastor, está em Cristo. Ele olha para o seu Redentor e diz: ele é para mim suficiente. Não há dificuldade, não há sofrimento, não há lágrimas nessa vida que me façam olhar para o Salvador, para o Redentor e dizer: algo ainda me falta. Por quê? Porque o bom pastor, ele é suficiente. Mas por ser também bondoso, ele supre as necessidades. Daí a palavra então, repouso em pastos. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera, ele me traz renovo espiritual à alma. Então essa é a primeira parte. Notem que aqui, até então, nós temos Davi enaltecendo a presença do Supremo Pastor em sua vida, considerando absolutamente suficiente, mas reconhecendo a generosidade desse pastor. Esse pastor que é Cristo, então, ele traz essas bênçãos. Ele supre as necessidades, alimentando as suas ovelhas, trazendo descanso a elas e renovando as suas forças. Irmãos, até aqui o que é que nós aprendemos? Meu santo, quando nós estamos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado, nós não vivemos angustiados, nós não vivemos depressivos. O grande problema do ser humano é porque ele é egoísta. Ele sempre quer mais. Já percebeu isso? O ser humano abre um roupeiro e encontra lá um roupeiro abarrotado de roupas. Aí a mulher comumente olha e diz: essa não dá, aquela não dá, essa não serve, aquela outra não serve, essa, eu preciso comprar roupa. O ser humano vai e compra um imóvel. Aí ele pensa: mas esse aqui já não serve mais, eu preciso de algo maior. Ele compra um automóvel, aí diz: mas esse carro já está ficando velho, eu preciso de um carro novo. Vocês já perceberam que sempre a gente quer mais que aquilo que nos é necessário? A gente sempre está correndo atrás daquilo que já temos, já nos é necessário, já é suficiente. E quanto mais o homem corre atrás daquilo que transcende o que é necessário, mais ele sofre. Aí você vai perguntar: por quê, pastor? Porque ele passa a viver em função do seu egoísmo. O problema do egoísmo, irmãos, é que é um poço sem fundo. Ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, e cada dia ele quer mais, quer mais, quer mais. E ele passa a viver em função disso. Em outras palavras, esse homem que não encontrou a suficiência no Redentor, ele se tornou o seu próprio Deus. E como pode um homem ser guiado pelo seu próprio egoísmo? Onde pararia um homem como esse? O ser humano, por natureza, ele não está satisfeito com o que ele tem. Ele pensa que sempre precisa de mais. Ele sempre precisa alimentar a sua alma com bens, quando na verdade o salmista tem a sua alma alimentada pelo bom pastor. Crente tem a sua alma alimentada pelo bom pastor. Não são os bens, as posses. Irmãos, eu não estou reprovando o que vocês têm. O que eu estou querendo dizer é que nós não devemos viver em função disso. Não são os bens e as posses que nos farão mais felizes. Sabe por quê? Porque hoje nós adquirimos e daqui a 1, 2 anos nós queremos mais. O que deve alimentar de fato a alma de um cristão é a sua comunhão com Deus, é a sua confiança no bom pastor, é a esperança que ele foi achado em Cristo Jesus. Quando um cristão lê o Salmo 23, versículo 1, e compreende: se Cristo é o meu pastor, de nada eu terei falta, irmãos, ele deixa de viver em função desse mundo miserável. A sua riqueza deixa de ser o exterior e passa a ser o que de fato é importante. O quê? O reino de Deus. Notem que essa palavra aqui
se encaixa perfeitamente com o que Jesus disse ali em Mateus 6,33, quando o Senhor afirmou: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, os meus interesses. Não se preocupem, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O problema é que a gente não segue esse rito. A gente primeiro busca tudo, para que, se algo sobrar, dediquemos isso ao Senhor. O nosso desafio nessa noite, irmãos, é compreender o Salmo 23 à luz de todas as Escrituras. Se nós temos um pastor, se ele promete suprir as nossas necessidades, se somos ovelhas desse Redentor, nós precisamos compreender que ele nos é suficiente. Pastor, e se eu passar por alguma dificuldade? Meu irmão, Deus cuida dos seus. Um crente não faz força com o seu braço para movimentar aquilo que não é competência dele, porque ele sabe que tem coisas que não são da sua competência e que o Senhor fará ao seu tempo. Essa é a primeira lição. Tome muito cuidado para não estar agindo como os ímpios. Hajamos como ovelhas do bom pastor. Se você tem a Cristo, Ele é suficiente na sua vida. Segunda lição, parte B do verso de número 3 e versículo 4. Notem que agora ele não fala mais do pastor e da ovelha, mas ele fala do guia e do guiado. Ele diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A relação agora mudou. Observem que agora ele saiu do âmbito pastor e ovelha e foi para o âmbito de um itinerário. O que Davi tem em mente, irmãos, é uma caminhada que na Palestina era muito comum, onde o pastor, guiando as ovelhas, muitas vezes passava pelos vales. E o que é um vale? O vale é aquele espaço que fica entre duas montanhas. E o que é que acontecia nesses vales? Muitas vezes, pessoas itinerantes ali que caminhavam, elas eram assaltadas por maus feitores. E eles costumavam apelidar os lugares de insegurança, os lugares de alto risco, de Vale da Sombra da Morte. Então, a ideia de Vale da Sombra da Morte aqui não é uma ideia assim espiritual. Meu Deus, será que quando eu morrer haverá um vale da sombra da morte que eu vou passar por ele? Não, não é isso não. Aqui era uma nomenclatura que se usava para lugares de alto risco, lugares que oferecia de repente o risco de serem assaltados, de serem mortos, de espinhadeiros, de caírem e morrerem, daí por diante. Então, quando Davi diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, o que Davi está dizendo é: o guia que está comigo, o meu Senhor, ele me guia pelas veredas da justiça. Ou seja, vereda da justiça aqui é ele me guia pela estrada que ele escolheu. Ele escolheu um caminho para mim. É o guia que escolheu o caminho para o guiado. É Deus que escolheu o caminho para os seus filhos. Ele guia-me pela vereda da justiça. Por amor a mim, pastor? Não. Não é por amor a você. E é por amor a quem? É por amor a Ele. Olha aí o que diz o texto. Verso de número 3. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, o Senhor guia os seus por amor ao nome dEle. A segurança desse guia é o fato dele ser inerrante e perfeito. E ele segue e diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu percorra um caminho que me ofereça alto risco, eu não temerei mal nenhum. E ele responde: porque tu estás comigo,
O teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão e cajado são duas ferramentas parecidas, né? Um tem uma curvatura e o outro serve como uma vara, que comumente era para espantar o quê? As ameaças que se aproximavam das ovelhas. Quando Davi então diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande por um caminho de alto risco para mim, eu não terei mal, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, o guia está comigo, ele está me guiando por seu caminho, e ele me guia por seu caminho para o meu bem e para a glória dele, para cumprir a sua vontade. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Que aqui traz uma ideia, irmãos, justamente de proteção, de segurança. Porque a ideia de bordão e cajado, que o pastor conduzia as ovelhas, era justamente para isso. Era para aproximar a ovelha, era para espantar os riscos, para trazer segurança àquela caminhada. E aí ele apresenta então o Senhor como o guia. Aqui então a gente tem uma outra lição, que é o desafio de, enquanto igreja, enquanto cristão individual, nós nos submetermos à direção do Senhor, irmãos. Quantas vezes nós não desejamos fazer valer e impor a nossa vontade? Nós queremos escolher os caminhos, nós queremos escolher a direção. Mas você já parou para perceber que isso é muito arriscado? Vejam só, se nós não temos acesso ao dia de amanhã, como é que eu posso escolher o caminho para o amanhã? Imagine você sair para uma cidade que ofereça risco e você, de modo aleatório, escolher o caminho segundo a sua intuição. Há pessoas que já perderam a vida porque foram conduzidas por um GPS que as levou a um ponto de droga, a uma favela. Chegando lá, foram abordadas e foram fuziladas. Não há algo tão seguro como estar com quem conhece o caminho. Eu já citei esse exemplo, irmãos, algumas vezes aqui, e vou citar novamente, me permitam, porque é muito oportuno. Eu tinha um sonho de conhecer Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Porque todo mundo diz, Natal é linda, e vocês sabem que eu amo o Nordeste. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que sou nordestino, e para mim o Nordeste não está aquém de nenhum estado e de nenhuma região do Brasil. Para mim, o Nordeste não está aquém de nenhuma região do nosso país. Nenhuma. Tá bom? Fui conhecer Natal. Naquela época, ainda se tinha GPS, particularmente eu não sabia mexer. Hoje eu já manuseio muito bem o GPS. Mas chegando lá, comecei a transitar, comecei a me sentir inseguro e comecei a pensar, rapaz, se eu entrar aqui em uma contramão, como é que eu vou conhecer os pontos turísticos se eu não sei nem para que lado eu vou? Até que em uma via nós encontramos alguns guias que tinham assim na esquina e eles perguntaram, vocês vão para onde? Eu não sabia nem dizer para onde eu ia. Eu estava absolutamente desnorteado. Eu disse, eu quero conhecer os pontos turísticos. Ele disse, eu levo você em todos eles. Eu disse, então entre. Olha, a diferença daquele rapaz foi extremamente significativa. Eu não perdia tempo, eu não queimava combustível de modo inútil, eu não me sentia inseguro nas vias. Sabe por quê? Porque eu depositei toda a minha confiança enquanto condutor àquele que estava me guiando. Foi a presença daquele rapaz que me passou toda a segurança e otimizou o meu caminho. O guia é alguém extremamente importante.
E quando a gente fala, irmãos, de guia, do ponto de vista espiritual, quando a gente fala de Cristo como nosso guia, isso implica em dizer que toda a nossa confiança, toda a nossa esperança deve ser posta nele. Por que temer o amanhã se ao seu lado está Cristo, o seu guia? Por que se preocupar com o dia de amanhã se ele tem domínio sobre o amanhã, se o amanhã é um dia que a ele pertence? Esse é um outro problema que nos leva ao sofrimento. Porque toda vez que a gente deposita a nossa esperança em nós mesmos, fracassamos. Quantas vezes você não fracassou? Quantas vezes você não se entristeceu? Quantas vezes você não planejou tudo minuciosamente, tomou todos os cuidados, olhou, analisou, reviu, calculou, e no final de tudo, tudo deu errado. Tudo deu errado. E você se decepcionou pensando, rapaz, eu fiz de tudo. Eu tomei todos os cuidados. E tudo foi por água abaixo. Irmãos, isso acontece trocentas vezes em nossas vidas. Porque às vezes queremos ser donos de nós mesmos e Deus permite que isso aconteça para que a gente lembre que temos um dono, que temos um guia. Você querer guiar a sua vida sem Cristo é o mesmo que um cego querer caminhar sem possibilidade alguma de visão, de direção, de guia. Assim é a vida cristã. Se o Senhor é o nosso pastor e a presença dele é para nós suficiente, o que também nos dá a segurança para o amanhã, para a nossa caminhada, é o fato dele escolher o caminho para nós. É o fato dele nos guiar pela vereda da justiça. É o fato dele ter um bordão e um cajado que para nós serve de consolo. Por quê? Porque ele está nos proteger. Então a gente precisa ter atenção com relação a isso. Tome cuidado, meu santo, com os esforços que você tem feito, com seus cálculos. Tome cuidado com seus planos que não consultam ao seu guia. Não faça planos de caminhada sem consultar aquele que tem o domínio do dia de amanhã. A bem da verdade, daqui a 30 dias, nós nem sabemos se estaremos aqui. Eu não sei se daqui a 30 dias poderei vir a todos vocês, porque alguém partiu para a glória. Antes de alguém pensar, será que é um presságio? O pastor, de repente, pensando que daqui a 30 dias ele não estará aqui. Não, é você que pode não estar. Eu também, claro, irmãos. Obviamente que também. O que eu quero dizer é que daqui a 30 dias nós não sabemos o que sucederá. O que sucederá amanhã? Onde estará você amanhã às 8 horas da manhã? Você tem a garantia absoluta que você sequer estará? Resposta: não. Então, meu santo, você enquanto crente só tem uma alternativa. Deposite a sua fé, a sua esperança e a direção da sua vida àquele que tem domínio sobre o amanhã, aquele que escolheu o caminho em seu lugar, aquele que guia pela vereda da justiça, porque nele estaremos seguros. O seu bordão e o seu cajado é a garantia que chegaremos ao destino escolhido por ele. Terceira e última lição, irmãos, versos de número 5 e 6. Diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A relação agora já não é pastor e ovelha, não é guia e guiado. A relação agora é o quê? É anfitrião. É aquele que recebe em sua casa outrem que está chegando. Por isso da palavra no verso de número 5. Preparas-me uma mesa. Quem prepara uma mesa? Quando você prepara uma mesa em sua casa? Claro, excetuando aí a hora do jantar, da refeição, mas comumente quando você recebe alguém. Você toma todos os cuidados, você escolhe
a melhor toalha, a melhor louça, você escolhe os melhores talheres, porque você vai receber alguém. O texto está dizendo, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Mas que adversários são esses? É porque, irmãos, naquele mundo antigo, quando um soldado voltava da guerra, ele trazia os despojos. O que eram os despojos? Eram aqueles outros soldados derrotados, humilhados, nus e amarrados. Enquanto o soldado vitorioso vinha, montado a cavalo, puxando a corda, atrás vinham os soldados derrotados, humilhados, muitas vezes nus, sujos, e com eles se trazia também aquilo que se herdou da guerra, ou seja, o ouro, a prata, os bens daquele exército que foi derrotado. Aqui parece uma ideia que Davi, porque Davi também, irmãos, Davi era um homem extremamente habilidoso, porque não apenas foi pastor de ovelhas, mas foi um grande guerreiro, foi um grande rei. Então, qualquer mérito que Davi entrar aqui, ele tem toda a autonomia para se expressar, considerando que ele está falando de algo que ele domina. Quantas vezes Davi não voltou de uma batalha montado em um cavalo branco, puxando uma corda, e atrás vinham então os seus escravos, aqueles soldados derrotados. O texto está dizendo que o Senhor prepara uma mesa na presença dos adversários, na presença daqueles derrotados que se levantaram contra o Filho do Senhor. E aí, ele unge a cabeça com óleo, que é uma atitude de boas-vindas. Aqui é o anfitrião recebendo, então, aquele que vem, que volta para a sua casa. Unge a cabeça com óleo. O meu cálice transborda, sinônimo de fartura, de riqueza, que também era uma comemoração da época, quando se enchia a taça até transbordar o cálice e demonstrar a celebração. Ele segue e diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, esse versículo 6 tem uma mensagem maravilhosa. Quando a gente lê assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, essa é uma lição. A outra está no segmento. Notem que ele está falando da graça e da misericórdia de Deus durante todo o trajeto. Se você considerar que o bom pastor da ovelha, ou das ovelhas, começou a pastoreá-las, guiá-las até um determinado destino, você pode comparar isso ao curso da sua vida. A exemplo do que acontece com a carreira cristã lá no capítulo 13 do livro de Hebreus, capítulo 12 do livro de Hebreus, se não me falha a memória, versículos de 1 a 3, onde a carreira cristã é a vida cristã, toda a vida cristã. Se você considerar que aqui nós temos um trajeto, você pode considerar também que aqui está ligado ao aspecto da vida como um todo. Alguém que foi salvo, alguém que tem caminhado, alguém que chegará a uma casa, a um palácio. Então, bondade e misericórdia, graça e misericórdia me seguirão durante toda a minha vida, é o que Davi está dizendo. Esses elementos são justamente elementos que seguem os filhos de Deus ao longo das suas vidas. Quais são as palavras que nós mais mencionamos em nossas orações? Graça, misericórdia, misericórdia, graça, em nome de Jesus. Já perceberam? A graça e a misericórdia de Deus, elas estão presentes ao longo de toda a vida. E Davi reconhece isso. Bondade e misericórdia. Bondade aqui é graça. Favor e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aí ele conclui o salmo. Ele diz assim: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você sabe como é que essa palavra habitarei está no original?
se diz que toda tradução é uma traição, porque nunca você consegue traduzir exatamente o que está escrito. No original, Davi escreveu assim: e voltarei para a casa do Senhor. É o que Davi escreveu no original, inspirado por Deus. Ele não escreveu, habitarei na casa do Senhor. Ele escreveu, e voltarei para a casa do Senhor. Se nós considerarmos que o Salmo 23 pode fazer uma alusão ao curso da vida cristã, o final da vida cristã, de fato, é adentrar a mansão celestial, o lugar da habitação de Deus. É claro que no contexto aqui, irmãos, muito provavelmente ele está se referindo ao templo em Jerusalém, que era chamado de casa do Senhor. Mas hoje isso não se aplica a nós. Nós não consideramos esse prédio aqui a casa do Senhor. Quem é a casa do Senhor? O lugar da habitação de Deus. Cristo habita na sua igreja por meio do seu Espírito. Mas num aspecto macro, num aspecto maior, o lugar da habitação de Deus é o céu. É o lugar onde Ele escolheu, Ele criou para a sua habitação, para a sua presença santa. Quais são as lições que nós tiramos desse último momento? Quando ele fala, então, desse aspecto do anfitrião que recebe aquele que é guiado. Meu santo, a gente precisa lembrar o que eu tenho dito aqui em algumas pregações, que nós estamos nesse mundo como peregrinos. A nossa passagem por aqui, ela é muito curta, é curtíssima, é muito curta. Mas como, pastor? Nós temos irmãos na igreja que viveram mais de 100 anos. O que são 100 anos? O que são 100 anos comparados à eternidade? É absolutamente nada. Já parou para pensar nisso? Por isso que Pedro vai chamar os filhos de Deus de peregrinos. Nós estamos peregrinando por esse mundo. Nós estamos de passagem. É claro que isso não significa dizer que devemos ser relapsos. Nós devemos levar a vida com amor, com cuidado, sempre pensando no reino de Deus, na glória de Cristo. Mas a gente não deve se apegar com essa realidade aqui, irmãos. Nós estamos peregrinando, nós estamos caminhando, nós estamos de passagem por isso aqui. Pastor, por quê? Porque no final de tudo, irmãos, nós vamos voltar à casa do Senhor. E essa casa a qual me refiro é o lugar da sua eterna habitação. Ame as pessoas, cuide delas, respeite, queira muito bem as pessoas que Deus colocou em sua vida, cuide delas. Você não terá elas a vida toda, mas dê a elas aquilo que você tem de mais importante. O que, pastor, eu tenho de mais importante? Boa pergunta. Responda a sua consciência. O que é que você tem de mais importante? A vida, pastor. A vida eu não posso dar, não. A vida não é o que você tem de mais importante. É a liberdade? Também não. Não é a liberdade. O que você tem de mais importante é o seu bom pastor. É o pastor supremo das ovelhas. É o evangelho da salvação que lhe alcançou, que transformou o seu coração, que quebrantou, que lhe humilhou, quando disse a você, você não merece, mas você vai receber porque Deus é bom. É essa mensagem o que temos de mais importante para dar às pessoas que nós amamos. Se você ama as pessoas, faça elas saberem o que Deus fez na sua vida e o que Ele pode fazer na vida delas. Essa é a maior demonstração de amor, irmãos. Se estamos de passagem, se estamos a caminho da mansão celestial, o que temos de mais valioso para dar às pessoas? A pérola que encontramos em um dado terreno, que deixamos tudo para trás, por amor àquela pérola, a qual o Senhor chama de quê? De reino de Deus. O reino de Deus é assim, disse Jesus. Então, meu santo, guarde essa mensagem no seu coração.
Você tem um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele é o supremo pastor. Ele é aquele guia que escolheu o caminho para você. Não foi você que escolheu o caminho da salvação, ele escolheu em seu lugar. Mas você também é aquele que tem sido guiado para o lugar celestial da habitação do seu Senhor. Queira Deus que essa mensagem nos traga consolo ao coração e que renove as nossas forças e que saibamos dessa verdade que muda o homem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém.